Olá, pessoal! Olá, profissional de RH. Eu sou a Beatriz Oliveira, do time de comunicação do InfoJobs, HR Tech, líder em soluções para recrutamento e seleção. E hoje a gente tem mais um episódio do Fala RH, o nosso agora videocast. A gente vai falar um pouquinho sobre a geração Z e os comportamentos desse novo público e como eles se relacionam com o mercado de trabalho. Para isso, eu tenho o prazer de receber a Roberta Saragiotto. Ela tem 20 anos de experiência na área de recrutamento e seleção, focando em gestão de pessoas e também na consolidação da cultura organizacional. Atualmente, ela é diretora de People e Strategy na Start Carreiras, uma consultoria que visa conectar jovens com universitários com o mercado de trabalho. Roberta, muito obrigada mais uma vez por estar nos convite. Deixa espaço para você se apresentar, falar um pouquinho sobre a sua experiência. Vamos lá, obrigada pelo convite, muito honrada estar aqui com vocês. Então, como você já me apresentou um pouquinho, eu sou a Roberta Saragiotto, eu tenho aí 20 anos de experiência em RH, muito focada em mercado financeiro, então eu comecei a minha carreira em mercado financeiro e aí, no final do ano passado, eu fiz uma mudança para a Start, então minha experiência com a Start ela é um pouquinho diferente. Eu era uma cliente que acabou virando investidora anjo, então quando eu recebi o convite do José, que é um dos founders, falou, Rô, vem para cá agora para cuidar da parte de people de estratégia, assim, eu não tive muita dúvida, né? E aí, só dando um contexto, o que é a Start? Então, a Start, ela faz um processo referente a jovens talentos. Então, a gente é uma plataforma, hoje, que a gente atua em 3 vertentes. Então, a primeira que é de atração. Então, hoje nós temos 110 mil candidatos na nossa base, né? Então, todos os jovens universitários. Aí, quando a gente pensar só São Paulo, não, Brasil todo. Né? Então, as empresas podem divulgar as vagas e a gente é como se fosse um laser que você consegue atingir diretamente o público que você precisa para suas vagas. Né? A gente tem a parte de employer branding também, que a gente atua com eventos dentro das universidades, dentro das organizações, então a gente faz toda a parte de branding também. E um produto novo agora que é a gestão de contrato, então a gente traz muito mais agilidade, tira a burocracia, eu falo que a minha briga interna com eles é assim, eu quero tirar todo o trabalho dos meus amigos de RH. Então deixa os meus colegas colocarem tempo onde realmente precisa e deixa a burocracia do nosso lado. Então, como eu falei, a Start foi fundada em abril de 22, a gente está crescendo aí bastante. Eu me juntei formalmente ao time agora no início desse ano, então tá sendo uma delícia, tô curtindo bastante, sempre gostei muito desse tema de jovem, de recrutamento jovem, então eu tô aí adorando esse novo Ai, desafio. legal. E eu acho que passar, né, de investidora para uma pessoa que integra o time mostra o quanto você é realmente apaixonada por esse público, por essa questão dos novos talentos. Então, não tenho dúvida que vai ser uma bagagem muito interessante para a gente trazer hoje para o nosso podcast. Então, acho que a gente pode começar com as nossas perguntas, nosso bate-papo. E aí, a gente conversou muito, né, no nosso pré-alinhamento. E a nossa ideia é principalmente ampliar essa visão do RH e talvez até mudar alguns estigmas em relação aos jovens talentos. Por isso que eu queria começar falando sobre isso, sobre essa visão negativa, né, que existe em relação a essa nova geração, né, sobre a falta de, talvez, comprometimento, resiliência, essa visão mesmo que eles têm em relação a carreiras. E eu queria saber como que você enxerga isso, esse olhar que o RH está tendo, talvez, e até o mercado no geral, para os novos talentos. Assim, eu não gosto muito de colocar estigmas, né? Eu acho que, assim, cada geração é cada geração traz aí as suas peculiaridades. Quando eu entrei no mercado de trabalho, que eu sou millennium, também teve todo esse alvoroço do mercado. Quando a gente pensa, né, Bia, por exemplo, você é a geração Z. Sim. Né? Quando você olha o seu círculo de amizades, você, ou tanto dentro do trabalho, ou dentro da universidade, ou mesmo fora, né, pessoal, todas as pessoas são iguais. Exato, não, né? A gente coloca uma caixinha ali que limita. A gente tem uma tendência a colocar em caixinhas. Claro que, assim, pesquisas são feitas, tudo é feito, mas, assim, nós somos únicos, né? Então, por exemplo, a Start é um exemplo disso. A Start foi fundada pela geração Z. Hoje, a maior parte das pessoas que estão na Start são geração Z. E, assim, as trocas que eu tenho com eles são riquíssimas, né? A geração Z, ela traz inovação, ela traz agilidade, ela traz uma modernização na forma de trabalhar, na cultura das empresas. Então, assim, eu enxergo muito com bons olhos, né? Claro que a gente pensa, né? É uma geração que ela não é resiliente. Ela não é resiliente, ou se a gente olhar pelo outro lado, ela não quer topar algumas coisas que a minha geração toparia, mesmo ficando infeliz, entendeu? Ela não se entrega tanto, ou ela se preocupa um pouco mais com saúde mental, né? Então, assim, ela se coloca em primeiro lugar, né? O trabalho, ele é importante, mas ele não é a única coisa. E diferente das outras gerações, né? Que a gente foi muito acostumado a ver, por exemplo, a geração dos meus pais era você trabalha, e o restante você vive.
E hoje não. Então, assim, na verdade, o que a geração Z traz é o que todas as gerações sempre buscaram. Sim. Que é equilíbrio no trabalho, é felicidade, é você tá próximo do negócio, é você tomar uma atitude muito de você estar presente no business, de ação mesmo, né? De fazer parte das decisões. Tem uma pergunta mais pra frente um pouquinho que fala justamente sobre essa questão, né, talvez dos limites que a geração Z vem trazendo e colocando no mercado de trabalho. Mas eu queria só pontuar uma coisa que você comentou sobre as trocas que você tem com esse público na sua empresa. E eu acho que é legal trazer essa visão também de dar essa oportunidade pra essa geração falar também, de ouvir. Talvez esse lugar de só colocar em caixinhas ou fazer pré-julgamentos. Isso que realmente tá limitando, né, esse público e esse contato que o RH pode ter e as empresas, que é riquíssimo. Com certeza. Com certeza. E aí, a próxima pergunta que eu tenho é justamente falando que você trouxe, né, da sua geração, que é a Millennium. E eu queria saber se você sente que sempre que uma nova geração integra o mercado de trabalho, pode haver esses conflitos, né? Como você comentou aí nos anos atrás, houve esse julgamento com a sua geração, né, mudou um pouco a forma de lidar com o mercado de trabalho. E eu queria entender se você acha que é um movimento que pode se repetir no futuro, que sempre vai se atualizando. Com certeza, assim, todas as vezes que a gente pensa, né, numa nova era, uma nova geração entrando no mercado de trabalho, tem isso. Então, quando a minha geração entrou, também foi um alvoroço todo, porque a gente queria, até, eu estava assistindo outro dia um TED Talk, que assim, a cada 2 meses queria aumento, mas porque a gente queria, todo mundo queria ser CEO, todo mundo queria estar na frente, e essa geração hoje é diferente, né? Então, quando a gente pensa em o que a minha geração traz de benefício para essa geração de hoje, muita troca, né, Bia? Assim, Sim. quando a gente senta e troca, e conversa e se alinha, eu acho que todo mundo consegue entender, porque cada geração traz uma coisa boa, né? Cada geração traz uma coisa diferente. E eu acho engraçado, né? Porque todo mundo coloca tanto, essa geração. Assim, quando você vai num almoço de família, da sua família, vai ter alguém da geração Z ali. Super. Então conversa, entende, sabe? Faz as trocas, o que para você é importante, o que não é, o que é felicidade para você no trabalho. Então eu gosto muito de trazer que, assim, a geração Z são pessoas que estão aprendendo e que estão ali para se desenvolver e que buscam desenvolvimento. Eu gosto muito de trazer uma humanização para tudo isso que é colocado muito numa caixinha, como a gente já disse. Eu acho que é até legal você trouxe da questão familiar, do ambiente fora do mercado de trabalho, porque talvez essa geração ela foi muito impactada, tem estudo sobre isso, na verdade, pela pandemia, né? A gente tem uma geração que teve ali um corte nesses convívios, nesse momento que é muito importante ali, talvez, do final da escola, começo de faculdade, que é importante para você se desenvolver mesmo, e é o que vai te levar, né, depois como um profissional. E eu falo isso porque eu tenho uma irmã que ela tem 18 anos, e eu acho que ela tá um pouquinho nessa fase, e aí tem essa questão de, por exemplo, eles ficam muito no celular, eles vivem no TikTok, o que de fato é uma realidade, mas acho que também pode ter um pouco do nosso lado de incentivar uma mudança desse comportamento e de trazer pra conversa, igual você comentou, de estimular. Queria saber o que você pensa, assim, um pouco sobre isso, você coloca isso também em prática no seu dia a dia, com os jovens à sua volta. Sim, o que acontece? Foi uma geração que começou a trabalhar na pandemia. Então, a cabeça dessa geração é, para que eu vou gastar tempo me deslocando até o local de trabalho, se eu consigo fazer e entregar muito bem na minha casa? Né? E tem uma lógica aí, eu sou uma millennial, eu também concordo com isso. Para que eu vou gastar horas no trânsito para se deslocar se eu consigo fazer na minha casa? Claro que a gente tem que pensar que a troca dentro das organizações, de você ter o convívio social, né, de você estar de permeação de cultura, isso tudo, com certeza, é muito importante. Mas existem maneiras hoje que a gente pode ser muito estratégico, eu tô falando até em RH, que você consegue fazer, é que aproveitar de uma forma diferente e fazer os convites estratégicos para essas pessoas estarem dentro da organização, né? Então, assim, a nossa geração, né, é muito... olhar para aquele problema e tá lá na frente. Essa geração não, ela olha o problema agora e ela ataca. Né? A Start foi isso, a Start nasceu de um descontentamento da geração Z de como eles tinham acesso às vagas para estágio. Entendi. Então, foi muito isso. Hoje, dentro da empresa, da Start, eu falo que a gente está co-criando o tempo todo, porque agora a gente está colocando um comitê de cultura. Por quê? Quem carrega a cultura não é só RH, são todas as pessoas. Super. E eu quero ouvir o que esses jovens estão querendo. Eu quero ouvir o que a minha população está querendo. Eles têm total liberdade para isso. Ontem a gente lançou uma pesquisa para a gente falar sobre as nossas cadências. A gente tem essas cadências definidas. O que vocês estão sentindo falta? O que a gente pode mudar? E aí a comunicação. Você está o tempo inteiro ali, não só você falando, o RH comunicando, mas uma escuta ativa, né? Sim. Você está perto. É claro que é uma geração que está o tempo
tempo todo, eu até brinco às vezes, porque eu falo, gente, olha, a tia aqui não sabe essa tecnologia, mas eles estão o tempo todo conectados, o dia todo, e é muito bom. Ao mesmo tempo, eu fico preocupada porque vai dar um cansaço, mas Sim. eles já estão acostumados. Acho que é um pouco nocivo, mas pra gente talvez seja mais nocivo, que não está tão acostumado a ter que entrar nesse mercado. Eu até me incluo um pouquinho nisso que foi que a gente conversou, embora eu também seja geração Z, que eu tenho 25 anos, eu ainda tenho um comportamento um pouco mais ali no meio termo entre o millennial e geração Z. Mas uma outra coisa que eu queria comentar sobre o que você trouxe agora é essa questão da escutativa e de ouvir o colaborador. Acho que todos os papos que a gente tem aqui no Fala RH sempre traz essa questão de colocar o colaborador no centro do negócio e isso, essa questão de olhar muito para o bem-estar do funcionário, que é fundamental. Então, acho que é legal você também reforçar isso, porque independente do público, isso é uma coisa importante. Com certeza. Assim, eu gosto muito de falar, né? Me perguntam bastante, porque eu sempre trabalhei com atração de jovens, né? Programas de jovens talentos. E assim, quando você está fazendo um programa de jovem talento, que dor que você está querendo resolver? Né? Porque não adianta nada você falar, olha, hoje eu vou... Tanto que, assim, soft skills mudaram, né? Antigamente, todo mundo... a gente até soltou uma pesquisa super recente sobre isso. Então, o que os RHs olhavam antes na hora de contratar? Hard skills. Aí tava lá, pacote office, inglês e todas, né? Todas aquelas listas longas de skills. Hoje, as empresas contratam muito mais soft skills. Sim. Por quê? Porque são os valores da pessoa. Né? Então, assim, quando você está tentando fazer um programa de estágio, um programa de jovem talento, dá um pouquinho, passe um pouquinho para trás, né? Enxerga qual que é a dor que você está tentando resolver. O que você vai ajudar o negócio? O que seu cliente interno busca? Porque não adianta nada você falar, eu quero um soft skills de empreendedorismo. Se você chega, esse jovem entrou dentro da empresa, na primeira reunião, ele acha que ele vai falar e você tem uma hierarquia tão pesada que ele não vai ter chance de conversar em uma reunião. Ele não vai ter chance de expor uma ideia dentro da reunião. Sim. Né? Então, assim, começa a perceber, a se ouvir, começa a RH a fazer a pergunta interna mesmo, sabe? Dá um passinho um pouco para trás e olhar o que você está querendo resolver, a dor que você quer resolver. Com certeza, acho que talvez essa não escuta e não visão do que o público espera pode trazer essa frustração também. Com certeza. Você comentou sobre a questão do recrutamento, de programas de jovem talentos, eu vou até trazer uma pergunta que acho que conecta um pouco sobre isso. A gente tem uma pesquisa da plataforma Resume Builder, que ela mostra que uma parcela dos recrutadores, cerca de 4 a 10, em cada 10, eles estão preferindo não contratar a geração Z justamente por causa dessa questão das skills. Por fatores como a questão da capacitação, habilidades de comunicação e até mesmo vestimenta. E, em contrapartida, a gente tem ali essa relação de que essas pessoas são o futuro do mercado de trabalho. Elas que vão compor a grande massa ali de colaboradores nas próximas décadas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa importância de dar essas oportunidades e também ali de capacitar e olhar com cuidado ali desde realmente da base, assim. Nunca foi novidade, né? Que quando a gente contrata jovens talentos, a gente não espera que eles estejam treinados. Pelo menos é o que deveria acontecer, né? Eu fico muito, assim, horrorizada quando eu vejo uma vaga de estágio, exigência de experiência mínima de 2 anos. Oi, a gente tá falando, não é de analista júnior, a gente tá falando de um estagiário. Então, assim, é muito em linha com você desenvolver dentro da tua casa, né? Você fazer um programa de estágio, porque esse programa não vai resolver sua dor de hoje ou de amanhã. Ela vai resolver a dor de daqui 1 ou 2 anos. Você não recrutar esses jovens talentos hoje quer dizer que a tua empresa vai ficar para trás. Né? Porque esse jovem, você tem, claro, um investimento em treinamento, tem um investimento em desenvolvimento, mas isso não é novidade. Sempre foi assim. Né, com relação à vestimenta, hoje cada vez mais você anda em qualquer lugar, né, Faria Lima, aqui em São Paulo, você anda na Paulista, cada vez mais a gente está tirando toda aquela formalidade. Existe uma formalidade para algumas profissões, para algumas áreas, sim, com certeza, mas para que a pessoa tem que estar tão desconfortável assim? Exato. Sabe, não tem muita lógica, né? Quando a gente olha, você fala, mas por quê? Porque no passado sempre foi assim, ok, vamos mudar, né? Vamos começar a quebrar paradigmas. Para mim, as empresas que não estão contratando esses jovens, elas não estão olhando para o futuro. Com certeza. Né? A escassez de talentos que a gente já tem hoje, quando você faz um programa de jovens, né, de capacitação e de trazer para dentro, você vai resolver uma dor daqui 2 a 3 anos. Assim, quando você dá essa oportunidade, a chance de o jovem ser o embaixador da tua cultura, porque ele vai ser muito grato,
ela é altíssima. Né? Totalmente. O engajamento dele com a tua cultura, ele é outro. Ele performa muito mais, ele se sente parte daquilo. Então, ele vai ser muito mais resiliente. Então, tem alguns estigmas que a gente vê no mercado hoje, mas que cabe muito ao RH se questionar. Sim. Né? Eu não vou contratar agora porque tá difícil, mas como é que eu posso resolver? Eu tenho certeza que todas as empresas têm alguns jovens. Traz esse jovem para dentro, para conversar. Ouvir a partir deles, né? Quais são Ouvir a partir as deles. expectativas para montar novos processos. Desenha um programa novo com eles. Exato. E eu acho legal trazer isso mesmo, porque compartilhei com você minha experiência, né? Eu tenho 5 anos de InfoJobs, eu comecei como estagiária. E isso que você comentou de ser, né, um propagador da cultura da empresa. E eu acho que não só isso, quando você investe no jovem talento, né? É uma via de mão dupla, porque ele vai também se dedicar à sua empresa, né? Eu falo que eu entrei no InfoJobs totalmente cru, assim, foi um dos primeiros estágios na área. E hoje eu sei que eu me desenvolvi muito, que eu contribuí muito também para a empresa. Então, acho que acaba sendo uma coisa positiva para os dois lados. Não tem como ser ruim isso. E você olha, você consegue ver a profissional que você era quando você entrou. Totalmente. Né? E como é que você tá hoje? O que você busca? Os seus valores? Você tá hoje muito mais madura, você sabe o que você gosta. A cultura, tenho certeza, do InfoJobs está totalmente enraizada em você. Sim. Você é uma embaixadora de cultura. Então, tem toda essa parte que, às vezes, é muito mais fácil a gente fugir do problema do que encarar ele de frente. Sim. E ninguém começa pronto, né? Não. Bom, aí trazendo de novo para a questão do RH, eu queria que você trouxesse algumas dicas para os profissionais de recrutamento e seleção que estão querendo investir nessas programas de recrutamento de jovens talentos e como você traria, quais pontos você acha mais importante para ter uma experiência positiva desde o processo seletivo? Então, vamos lá. Vou voltar aqui, vou ser um pouco repetitiva, mas é para chamar a atenção, Sim. tá? Entende a sua dor. Entende a dor do seu business. Então, hoje você vai abrir um programa de recrutamento de jovens talentos só por abrir? Não faça isso. Né? Começa a entender realmente o que o seu negócio tá, o que o seu negócio precisa, para onde vai caminhar daqui 2, 3 anos. É fácil saber? Não é. Né? Mas assim, começa a olhar o que é a minha cultura. O que eu preciso desenvolver nesse jovem, né, para eu conseguir recrutar direito. Então, desenha toda essa estratégia. Desenhou a estratégia? Ontem eu estava até participando de uma live que eu achei, assim, fantástico, um ponto que a pessoa trouxe, a recrutadora trouxe. Ela falou, olha, a gente aqui acabou mudando a forma como a gente faz anúncio de vagas. Por quê? A gente antes era muito, muito categórico. Então, olha lá, vaga na empresa X, você vai fazer isso, os requisitos são esses. Hoje, eles já trazem quais são os projetos que essa pessoa pode atuar. Legal. Porque ele começa a chamar, né? Então, assim, essa geração, eles gostam muito de entender o propósito, onde eles vão poder se enquadrar, onde eles vão poder se desafiar. E, de repente, você tá lendo ali um anúncio de vaga, te dá um clique, fala, opa, né? Então, faz com que você escreva essa posição de vagas e traz de novo as pessoas. Eu não tenho, minha empresa é super jovem, a gente tá aqui, a gente não fez nenhum programa de jovens talentos ainda. Você tem irmãos, primos, amigos, filhos de amigos. Ainda fazer até, talvez, com outras empresas, né? Tentar fazer essa troca, né? E... Chama Start, a gente ajuda também. A gente consegue ajudar. E aí, assim, é muito olhar, né? Então, quando você faz um recrutamento, o jovem vai lá e ele vai se candidatar para sua posição. Já são 20 perguntas. Gente, a gente tá falando de uma geração que tá acostumada a ter tudo com um clique. Sim. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem que se moldar para várias outras coisas, a gente tem que moldar para algumas coisas também. A gente fala de um processo seletivo que ele tem 10 etapas. Até eu já fico cansada só de pensar. Então, imagina essa outra geração. Então, é você se colocar um pouco no lugar do outro, né? Quando você vai fazer entrevistas. Então, o RH está super preparado. Mas o líder que vai entrevistar, ele está preparado? Porque você está recebendo alguém na tua casa, como é que você quer receber? Da melhor forma possível. E quando você está fazendo um processo seletivo é a mesma coisa. Você vai contar, você acaba contando um pouco como que é a tua cultura no dia a dia ali na entrevista. Sim. E eu gosto de falar para os jovens, assim, todas as lives que eu faço, para a gente focado mesmo em ajudá-los, né, nesse período de entrevistas, eu falo, não é só a empresa que está escolhendo o candidato, você também está escolhendo. Né? Porque é nesse momento que você vai ver se os seus valores eles estão alinhados com a cultura da empresa, o que a empresa espera de você, né? E aí eu acho muito, muito frustrante, tanto para os dois lados, quando acontece o erro de contratação, que acontece, e a pessoa fala, não tinha o fit cultural. Não tinha o fit cultural, mas assim, como que foi esse recrutamento? A gente fez uma lição de casa e pontuou o que a gente queria atingir? Sim. Né? Para a gente ter sucesso nesse processo de jovem talento. Você não vai conseguir no deserto.
Não, e é muito legal você trazer essa questão de fit cultural, porque embora a gente tenha uma geração, ela não é igual que a gente comentou no começo do episódio. Então, cada jovem talento ali, cada pessoa da geração Z vai ter um comportamento diferente que vai se enquadrar em diferentes fit culturais. E eu acho que principalmente com essa questão da conexão e das redes sociais, as pessoas sabem muito sobre as empresas sem trabalhar nelas. A gente consegue ter acesso às culturas, até comentar, né? O InfoJobs tem uma plataforma de avaliação das empresas, que é o InfoJobs Advisor, então lá tem comentários sobre a cultura, sobre questão de benefícios, liderança. Então, você tem muita informação na internet aí para saber, para conhecer a empresa já antes. Então, eu acho que as pessoas, os profissionais, já vão para o processo seletivo sabendo um pouco sobre a empresa. Então, é importante ter realmente esse fit bem alinhado e que o RH e os líderes também saibam como conduzir esses processos, visando isso também para evitar um pouco essas possíveis falhas de contratação. Sim, com certeza. Assim, do mesmo jeito que a gente fala, né, para as pessoas que vão ser entrevistadas, preparem-se. Eu falo para os RHs e para os líderes que vão entrevistar, se preparem Uhum. também. Entendam o que é aquela pessoa, o que ela precisa, se é realmente o que você precisa dentro da sua empresa, se aquela vaga que você abriu, hoje ele pode não ser o melhor candidato, mas amanhã ele vai ser. Né? Então, acho que o RH trazer inovação, né? Convidar as pessoas para fazerem parte do processo. Já foi aquele tempo em que o RH ficava isolado na sala, né, Bia? Assim, Sim. cada vez mais o RH está dentro do negócio e eu acho isso É fantástico, porque fundamental, fundamental. fundamental. A gente fala muito sobre questão de cultura, então, e o RH, querendo ou não, é a principal chave, a primeira chave, talvez, para moldar uma cultura. Então, ele realmente precisa estar muito próximo de todo mundo. E tem que ter uma escutativa, né? De Sim. novo. E não só das áreas de negócio, mas assim, da empresa como um todo. Né? Eu, por exemplo, quando eu entrei na Start, eu fiz questão de conversar com todas as pessoas da Start, porque eu queria entender, né? E aí uma coisa que eu perguntava é assim: o que você mais gosta hoje dentro da Start? É a cultura. Mas o que é a cultura? São as pessoas. Por Uhum. quê? Porque eu consigo falar com todo mundo ao mesmo tempo, a gente não tem hierarquia. É o que essa geração Sim. busca. Né? E o que adianta a gente entrar e fazer toda uma burocratização? Não vai ter sucesso. Né? Não vai. Então, entenda esse público, converse com eles, não É. fique preso dentro da sala. Sim, e eu acho que é até legal, você comentou sobre conversar com todas as pessoas, isso é muito importante, mas às vezes não é viável, dependendo do tamanho da empresa. Mas tem outras formas, né? Você pode fazer uma Tem. reunião com um time todo, você pode fazer uma pesquisa. Então, sempre tem como adaptar essas estratégias. E um principal é o líder. Sim, Se você, que vai. você RH, não vai conseguir sentar e conversar com todo mundo, converse com os líderes. Os líderes precisam conhecer as pessoas com quem eles estão. Né? O líder hoje, muitas pesquisas diversas dizem que as pessoas não saem das empresas pelas empresas, elas saem por causa dos líderes. Então, se você não consegue preparar a sua base, prepare o seu líder. Com certeza. Né? Que ele quer um grande fator ali de cultura de dia a dia. Acho que essa questão do líder traz muito para nossa próxima pergunta, que fala sobre a experiência, de fato, ali na primeira experiência, né? Como que ela pode moldar esse profissional? Queria que você comentasse um pouco sobre isso, e acho que isso traz também um pouco do reflexo da liderança, se ela for positiva ou não. Isso vai trazer uma relação diferente para esses profissionais que estão começando no mercado de trabalho e a sua visão para o futuro e a longo prazo. Com certeza, cada experiência ela é única, né? E assim, ela começa a preparar a gente cada vez mais. Então, eu vou falar da minha carreira. Hoje, eu trabalhei sempre em multinacionais, em bancos muito grandes, e minha última experiência foi numa empresa nacional, que eu nunca tinha trabalhado, e dicas de passagem, achei fantástico, você está do lado ali da tomada de decisão, e eu migrei para uma startup. Por eu ter começado só em empresa multinacional, me fez querer ficar só em empresa multinacional? Não. Uhum. Pelo contrário, assim, a gente começa e faz parte da evolução de todo mundo, né? Faz parte hoje. A gente não tem mais aquela coisa de employer branding tão forte, as pessoas vão pelo propósito. Né? Então, quando você pensa num primeiro emprego, eu acho que ele pode influenciar, sim, com certeza, né? Se a pessoa teve uma experiência ruim em uma multinacional, ela vai falar, eu vou querer ir para uma startup porque ela vai ser diferente. Ou se ela teve em uma startup uma experiência ruim, ela vai querer ir para uma multinacional, com certeza. Mas é tudo uma bagagem que vai sendo criada, né? Sim. A gente fala que a gente tem cabelo branco, não é à toa, porque é um monte de experiência que a gente foi acumulando. E assim, como um desenvolvimento pessoal, é muito comum no começo da tua carreira, você começar a olhar algumas coisas que você não entende ainda, o que você gosta e o que você não gosta, e a partir do momento que você vai amadurecendo, esse seu desejo vai mudando, né? E assim é com tudo, não só na nossa vida pessoal, Totalmente. mas São as referências, né, que a são as gente vai referências que a ter. gente vai tendo. E uma coisa que eu acho que eu gosto de trazer, que é muito pouco utilizada aqui no Brasil, é a mentoria. É legal, acompanhamento mais de perto, né?
muito. Assim, às vezes você tá em reuniões e aí você tá com uma pessoa super sênior dentro de uma reunião e você admira como aquela pessoa fala. Aqui no Brasil, a gente tem muito receio em chegar, né, com a pessoa e perguntar: olha, né, eu gostei da forma como você se comunicou. Claro que precisa ter uma empatia, tem que ter uma Sim. conexão. Não adianta você bater na pessoa e falar: olha, vamos fazer uma mentoria. Você pode ser meu mentor? A pessoa não vai querer, você precisa ter uma conexão com ela. Mas essa troca geracional, ela é muito impulsionada pela mentoria também, né, Bia? Muito pouco explorado aqui no Totalmente, Brasil. você tá comentando sobre isso, eu tô pensando, assim, é uma coisa que realmente a gente não tem uma cultura muito, assim, de mentoria, Não. e talvez tanto dos jovens, das pessoas que estão buscando ser mentorados, de pedir isso, a gente não tem essa liberdade, nem pensa sobre isso, talvez, quanto de possíveis mentores que também não olham pra essa questão, acho que é um bate-papo que rende muita coisa pra gente Muita falar ainda. coisa. E eu acho que, assim, também a mentoria inversa. Então, do profissional que já está na empresa há muito tempo, ter uma mentoria com o jovem que acabou de entrar. Trazer Porque uma outra visão. a inovação tá onde? Tá nesses jovens, né? E você ter essas trocas, e assim, RH tem um papel, sim, fundamental de pensar em programas Sim, para isso. RH conhece, né, as pessoas, conhece quem que estaria disposto ou não, facilitar essas conversas. Às vezes não precisa nem ser troca. mentoria, mas assim, você proporcionar um café, uma Uhum. troca. Nem precisa ser uma coisa, né, super, ai, que vai gastar muito Não. tempo, tal, Ou e então, ai, tem que ter um programa. periódico, é. Não, né? Você promover alguns encontros, às vezes trazer uma pessoa que é muito sênior dentro da organização e trazer para ele contar como é que ele começou na jornada. Porque a gente tem sempre uma posição de olhar a pessoa lá em cima, né, e ficar Sim. deslumbrada com aquela posição, nossa. Então, assim, eu sempre gosto de contar um pouco, quando eu vou conversar com as pessoas, como que eu comecei. Né, então assim, é você contar a tua história e ninguém conquista tudo que conquistou à toa, tem muito Uhum. trabalho, e aí você começa a trazer a realidade um pouco para essa geração também, né. Super. A minha próxima pergunta, ela fala ainda um pouco sobre isso, da questão talvez, dos discursos, de como que a gente pode, né, influenciar essa geração. Eu assisti uma entrevista com a Luísa Trajano, da Magazine Luiza, né, uma pessoa excepcional quando a gente tá falando de negócios, e ela compartilhou uma preocupação que ela teve no passado com os filhos, de mostrar uma relação de trabalho positiva, para não trazer essa questão de, aquela ideia de ganhar dinheiro é difícil, que precisa ser um fardo, e eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa questão, e se você acha que ainda é possível influenciar essa geração e trazer discursos que sejam mais positivos em relação ao trabalho. Então vamos lá, essa geração, ela viu os pais sofrendo muito, né. Sim, Com relação a trabalho, porque essa geração anterior, né, que hoje é pais da geração Z, foi uma geração que trabalhou muito, workaholic total. Então eu, por exemplo, tinha uma visão também de que a minha mãe trabalhava muito e eu não tinha muito acesso à minha você ia mãe, falar, até perder o contato, né, com os pais nas primeiras infâncias, assim, são né. importantes. E hoje eu tenho 2 filhas. E o que a Maria Helena Trajano fala, eu também falo para as minhas filhas. Então, assim, elas sabem onde eu trabalho, elas sabem o que a Start faz, elas sabem por que que eu mudei, o que que eu gosto. Então, assim, é muito de você, como você traz para os seus filhos. Eu me preocupo muito com o que elas conseguem ver. Então, tem um dia que eu tô mais ocupada, que eu tô mais estressada, eu não trago isso para as minhas filhas. Elas não têm nada a ver com isso, né? Uhum. Eu conto quais são as realizações que eu tenho, eu conto que eu gosto de trabalhar, que, claro, tem um incentivo financeiro por trás, porque, assim, o dinheiro, né, ele existe porque a gente precisa pagar conta e tudo. Mas, assim, eu trago um relacionamento muito positivo. E na minha filha de 9 anos, ela já despertou várias curiosidades. Então, ela me pergunta de profissões, o que Legal. são as profissões, o que cada um faz, o que os nossos amigos fazem. Então, isso é muito legal. E a geração Z, ela tem esse, né, esse, não vou falar trauma, porque acho que é muito pesado, mas assim, ela tem essa visão de trabalho porque ela ainda não entrou, Uhum. né? Então, assim, é muito fácil você julgar sem você estar lá. Então, eles vão começar a entrar tão já no mercado de trabalho, você mesmo já está no mercado de trabalho, você consegue ver que não é só isso, que o Sim. trabalho ele traz realização, ele traz felicidade. Totalmente, não tem como a gente dissociar uma coisa da outra, né, na sociedade que a gente vive. E até essa questão de as coisas que a gente conquista pelo trabalho, ele dá muitos acessos, não tem como tirar isso, mas até um ponto legal que eu percebo, principalmente na sua geração de mães agora, que estão olhando para essa questão, você comentou sobre a sua relação com a sua filha, e eu lembrei da Ana Paula Prado, que é a CEO do InfoJobs, a gente fez um Uhum. podcast com ela também, e ela falou sobre isso. Ela também tem uma filha, se não me engano, a filha dela tem 9 anos também, nessa primeira infância, e ela falou dessa relação que ela tem e de como ela tenta trazer muito que
a Ana profissional é realizada no trabalho e por isso que ela também é uma mãe tão boa e ela tenta trazer isso pra relação dela com a filha. Além dos compromissos que ela tem com o trabalho, ela também tem com a filha. Então, acho que essa forma que a gente vai trazer para essas gerações, né, que dá pra dividir as coisas, dá pra equilibrar, também vai trazer essa percepção mais positiva. Com certeza. E o ponto que todo mundo fala, né? Parece clichê, mas assim, quando você tá fazendo uma atividade, fique 100% fazendo, né? Então, o momento que eu tô com as minhas filhas, eu fico 100% com elas. Hoje, dentro da Start, eu tenho uma flexibilidade muito grande que antigamente eu não tinha. De poder participar de algumas atividades. E eu vejo quanto para elas isso é importante, né? E assim, eles aprendem muito, são esponjas, né? Não tem jeito. A minha filha mais velha me pediu, por exemplo, para abrir uma conta para ela, porque ela quer investir a mesada que ela recebe. Porque outro dia eu tava ouvindo um podcast de finanças e ela Eles falou, acompanham mamãe, tudo, né? eles acompanham tudo. Ela falou, mamãe, você pode abrir uma conta pra mim? Eu achei fantástico, né? Então, assim, a gente consegue sim moldar muito uma responsabilidade de líder, principalmente, porque tá recebendo, né, esses jovens talentos. E dos jovens talentos também, né? Abre o olho, olha com outro cuidado. Então, tem toda uma parte individual de cada pessoa que eu acho que a gente tem que olhar Sim. e tem que respeitar e tem que entender. Eu queria só trazer uma coisa que eu acho importante que você comentou sobre a flexibilidade. A gente sabe que não é uma realidade de todas as pessoas, então, às vezes, a gente, né, cria um mundo ideal que ele funciona para muitas pessoas, mas não funciona para todo mundo. E eu acho que aí também fica uma questão de existem empregos e setores que realmente precisam de uma carga horária, de um compromisso mais ali comercial no dia a dia, mas também precisa ter um cuidado das empresas em relação a essa flexibilidade, em relação às possibilidades que ela pode ter com profissionais que são pais. É uma coisa que a gente traz também aqui, a gente já trouxe aqui no Filhos com Pesquisa e tudo mais, do quanto essas pessoas estão buscando ter essa questão do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Então, as empresas talvez precisem também tentar adequar um pouco as suas relações. Eu sei que não é fácil, né, Bia? Assim, principalmente eu trabalhei quase que a minha carreira toda em mercado financeiro. Mercado financeiro é muito difícil você conseguir ter essa flexibilidade, e aí não preciso discorrer aqui os motivos que todo mundo sabe. Eu, ao longo da minha trajetória, eu gostava muito do que eu fazia. Né? Eu sempre fui muito feliz no meu trabalho. Mas eu senti uma necessidade, conforme minhas filhas foram crescendo, de estar mais próxima, de estar mais perto. Elas foram pedindo para eu acompanhar mais de perto. E esse movimento que eu fui fazendo na minha carreira, fui eu que fui desenhando. Né? Então, você acaba valorizando empresas que dão muito mais essa flexibilidade, né? Não é uma coisa que é fácil de acontecer. Eu sei que, por exemplo, tem gente que fala, olha, eu gostaria de ter, mas na empresa que eu tô hoje eu não tenho essa flexibilidade. Não é fácil você procurar um outro emprego e uma empresa que tenha. Mas assim, não deixa esse sonho morrer, sabe? Acho que é legal Fica com ele aqui e começa a pensar. Acho que um autoconhecimento, assim, sabe? Do que realmente te motiva, do que te deixa feliz. De repente, assim, você ganha 2x aqui, você vai ganhar 1x. Você fazendo essa mudança. Equilibra isso. Né? Eu posso te falar, assim, tranquilamente, eu sofri muito com essa ausência de não estar com as minhas filhas, de não acompanhar desenvolvimento. A pandemia, para mim, foi um período que eu trabalhei muito, mas foi muito bom, porque eu fiquei muito perto delas, né? A minha pequenininha, eu via ela se desenvolvendo, se enxergando como gente. Então, assim, às vezes não é possível hoje, mas daqui a 6 meses você consegue fazer um movimento, né? E cabe ao RH, assim, realmente precisa estar lá todos os dias da semana? Sim, acho que são Sabe? essas perguntas que precisam ser feitas, né? Sim, com certeza. Bom, a gente tem uma pergunta que a gente começou falando um pouco sobre isso, sobre essa questão da crítica que tem a nova geração, de se eles são resilientes ou não, e eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho mais sobre, que é esse comportamento, né, de não aguentar mais nada, de como que a geração vem se posicionando. Tem dados, de fato, do Ministério do Trabalho que mostram que a geração Z fica menos tempo, né, nas empresas, né, a longo prazo. Essa questão de carreira é muito diferente para eles, mas também a gente tem esse outro lado da geração anterior que tem uma questão aí da sobrecarga, a gente vê falando cada vez mais sobre burnout, sobre, né, os índices de esgotamento. E eu queria trazer um pouco isso, de como que essa troca ela é importante e talvez esse comportamento da geração Z não seja tão negativo assim. Ele pode ser uma forma também da gente trazer uma cultura mais saudável, um outro olhar para a relação com o trabalho. E tem um exemplo muito legal que eu gosto de trazer. Uma amiga minha outro dia contando que ela teve um episódio no trabalho, que ela estava com um estagiário e ela foi dar um feedback para ele. Então ela falou, olha, eu acho que você precisava
começa a dar uma olhada na pontualidade, né? O horário que você chega. Até assim, se a gente tem uma reunião, dá uma olhadinha na roupa que você tá e tal, né? Nananã. E aí ele falou assim: ah, então, já que você me deu, eu também queria te dar um feedback. Aí ela falou: ah, claro, pode falar. Você não tem filhos? Você não tem outra coisa na sua vida? Porque assim, é normal você mandar um e-mail 11h30 da noite. Você não se diverte? Você já se perguntou, se você pode fazer outra coisa, que você vai se sentir mais completa, né? Porque assim, a empresa acaba te engolindo, eles começam a dar cada vez mais coisas pra você. Desde que eu tô aqui, você começou a receber cada vez mais coisas. Você tá bem? Eu achei, Caramba, eu um achei, golpe assim, né? eu achei fantástico. Ela falou, ele estava tentando me falar, olha, você é muito workaholic, você precisa ter uma vida. E eu não estava enxergando, eu estava enxergando que eu queria que ele fosse igual a mim, né? E ele falando, tá bom, eu tô vendo aqui o que eu tenho, mas assim, vamos fazer o equilíbrio. E aí que tá. Sim, acho que essa troca, né? Ela Essa trouxe troca. um feedback importante pra ele. Por Com exemplo, pontualidade é uma certeza. coisa fundamental. Pontualidade, vestimenta, você saber onde Exato. você tá. E ele trouxe uma questão de que pra essa juventude, assim, faz sentido. E pra mim também faz. Sim, é um questionamento que provavelmente fez ela pensar muito. Fez ela refletir Muito, bastante, muito. Ela falou, então... nessa hora, ela tem 3 filhos. Ela falou, nessa hora eu falei, nossa, é verdade. Assim, quantas vezes eu falei pros meus filhos que eu ia voltar mais cedo pra casa e não voltei? Quantas vezes eu falo que eu vou entrar numa academia, vou fazer alguma atividade e não fiz? Quantas vezes eu tô postergando um curso que eu gostaria de fazer de desenvolvimento pessoal e que eu não faço por causa do trabalho? Então tem um equilíbrio, né, Bia? Assim, a gente tem que equilibrar, a gente tem que trazer o que faz sentido pros dois lados. Essa geração, ela traz muita inovação, né? Ela traz muito essa flexibilidade que eu também gosto, você também gosta, a gente já falou aqui. Eu acho que o que eles trazem não é nada novo, mas eles trazem o que a gente ficava muito calado. Sim, talvez volte um pouquinho de filtro pra falar. Mas eles falam que Sim. talvez todo mundo queria dizer também. Sim, sim. E hoje eu gosto, né, de olhar, porque quando eu ia mudar de emprego no passado, a minha mãe falava, nossa, pelo amor de Deus, você vai mudar de emprego, essa empresa é tão boa. E hoje não tem mais isso, né? É muito da entrega, é muito da satisfação, da felicidade que você tem, do papel que você tem, dos valores que essa empresa tem. E tanto que, assim, gera com relação a consumo, né? Se essa geração Sim, não é de acordo com os valores, ela não consome aquele produto sim. da empresa. Então, é muito... Eu gosto dessa modernização que eles trazem, né? E eu sou muito comprada com isso tudo. Aham. Não, eu acho isso ótimo. E você trouxe um pouco do que eles esperam, e essa é umas perguntas finais que a gente tem aqui, é sobre você que acompanha muito esse público, o que você considera que são os principais pontos de interesse e expectativas da geração Z? Flexibilidade, com certeza. Você conseguir... Tem gente, por exemplo, hoje dentro do meu círculo, que eles falam, e da minha geração e da geração Z. Eu trabalho muito melhor à noite. Não consigo acordar cedo por N motivos e eu começo a funcionar às 10 horas da manhã e a pessoa vai. Tem empresa que vai conseguir dar essa flexibilidade? Que ótimo. Não tem, de repente não é para você, né? Então é você se conhecer, se conhece ali. E porque por isso é muito importante para essa geração, porque eles se conhecem bem, Uhum. né? Um outro ponto é assim, você trazer para eles desenvolvimento, porque apesar de ser uma geração que sabe o que quer e tudo, ao mesmo ponto você começa a conversar com o jovem, ele fica um pouco perdido em todos os caminhos. Porque antigamente era assim, advogada vai ser só advogada. Uhum. Hoje não, né? Tem múltiplas carreiras e aí você trazer um pouco de conhecimento, você ser esse guia para eles. Eles acabam ficando dentro Legal. da sua organização. E trazer conteúdo, né? Então, por exemplo, todo mundo fala, eu quero que venha para o escritório. Faz alguma coisa de Por quê, diferente. né? Por quê? Traz alguma inovação, traz alguma conversa. Pense estratégico. Pense mesmo, porque eles valorizam muito isso. Então, os 3 pontos são flexibilidade, desenvolvimento e aí alguma coisa que motive, fazer parte de algo mais, de uma cultura que vai trazer para eles um desenvolvimento, até uma sensação de pertencimento. Sim. A minha última pergunta era justamente sobre isso, de quais estratégias são mais eficazes para atrair e reter talentos. Acho que você trouxe um pouco já com as expectativas aonde o RH pode atuar, mas se você quiser completar alguma coisa em relação Claro. a isso. Escutativa, de novo, né? Não dá para a gente deixar de pontuar isso. RH, pare de a gente só comunicar e ouça um pouco. Né? Convida esse jovem para conversa. Acabou de receber os jovens talentos na sua empresa, faz um bate-papo. Né? Não precisa ser nada formal, nada muito. Senta, entende o que vocês gostariam de ver, o que a gente está fazendo. E não é só uma vez, né, Bia? Sim, É a isso é cada 6 importante. meses.
você fazer encontros, bateu 6 meses que o jovem tá ali, escuta, vamos lá conversar, trazer, e até ouvir desses líderes o que eles estão achando desses Sim. jovens. E acho que é legal também não só ouvir e arquivar, deixar lá a conversa, mas trabalhar em cima disso, né? Com certeza. Se tem uma oportunidade ali de melhoria, de criar alguma coisa, trazer efetivamente, fazer, né, um planejamento para olhar sempre para isso, ter uma atenção para essa questão. Sim. E aí, assim, esses jovens, eles serão embaixadores da sua cultura, né? Sim. Então, Exatamente. pensa por esse lado também, que tem um ganha-ganha muito grande. Exato, aí. é o que a gente falou, né? São troca para os dois lados e o futuro aí do mercado de trabalho, querendo ou não, vai estar muito na mão dessas pessoas, Com cada vez certeza. mais. Assim como hoje tá na minha geração, né? Exato. Bom, no geral, nossas conversas foram essas e eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para os nossos ouvintes. Agora a gente tem um quadro que é sempre final dos nossos episódios, que se chama O que você faria? E eu narro um cenário hipotético sobre o bate-papo que a gente teve hoje, e aí você faz um comentário, né, sobre qual seria o seu posicionamento em relação a isso, pode ser? Claro, vamos lá. Bom, então vamos lá. A situação é o seguinte. Você foi contratada, né, para prestar uma consultoria sobre a contratação de profissionais da geração Z. E aí tem os líderes e recrutadores da empresas, né, que estão participando dessa reunião, desse bate-papo, e eles estão buscando essa diversidade de talentos, diversidade geracional. Porém, você percebe que tem uma resiliência ali, alguns comentários negativos em relação a esses jovens partindo de alguns líderes. E eu queria entender qual seria a sua atitude para obter sucesso com a consultoria, visando esse cenário. Acho que para quebrar um pouco, né, já esse gelo, tirar essa barreira, eu faria uma dinâmica e inverteria os papéis. Então, a gente coloca lá os líderes que estão reticentes, eles vão fazer o papel desse estagiário, né? E claro, tem líder que vai topar e tem líder que não vai. E aí é muito como você traz isso. Ou então você organizar um bate-papo, né? E começar... Porque quando você fala, quando você tem na sua mente, é diferente quando você escreve. Coloca lá, faz um boardzinho, escreve na lousa lá. Quais são? Por que você não quer recrutar esses jovens talentos? Por causa disso. Traz o jovem para rebater essas questões, né? Então, assim, começa a colocar. Porque esse líder, é o que eu falei, ele pode ter um jovem dentro de casa, né? Ele pode ter um sobrinho, não sei, ele convive com alguém. E é legal trazer isso porque essas pessoas que são importantes pra gente na vida pessoal, elas também vão precisar de um trabalho em algum momento, né? Então, precisa tudo ali estar convergindo pra realmente rolar, senão a gente vai ter uma questão muito forte aí no futuro. E hoje, assim, o passado que era você é uma pessoa na sua casa, né, na sua vida pessoal e outra no trabalho, acabou. Então, assim, as pessoas são únicas, elas não têm que você deixar esse seu lado pessoal quando você tá no trabalho e vice-versa, né? Porque você acaba carregando você e você é você. Então, quando você traz essas discussões de que tira esses enigmas que estão na cabeça dos gestores, de não quererem contratar, começa a fazer perguntas. Eu gosto muito de falar assim, como é que você entende as pessoas? Eu faço perguntas. Eu pergunto. Trazer a pessoa a se questionar, né? Ela ajuda a pessoa a sobre. pensar, sabe? Você começa a fazer perguntas estratégicas. Não, então, excepcional essa dica. Achei muito bastante. legal. Que bom. Bom, Roberto, eu quero te agradecer pela Obrigada. participação. Eu tenho certeza que vai trazer realmente muitas contribuições pro RH, e a gente trouxe essa pluralidade de ideias. Talvez a gente consiga fazer as pessoas refletirem um pouco mais. E aí eu deixo esse espaço para você também se despedir, enfim, fazer algum comentário final que você queira fazer. Fica à vontade. Claro, obrigada. Foi um prazer estar aqui. Adoro falar sobre o tema. Quem quiser discutir um pouco mais, pode me adicionar no LinkedIn, Roberta Saragiotto. Vou estar super à disposição para a gente ter esse bate-papo, dicas. Fiquem super à vontade. Obrigadão. Então fica a dica aí, né, para adicionar a Roberta, buscar conhecer mais da Start também, saber mais sobre o assunto. Com certeza a gente consegue mudar um pouco melhor esse futuro. E eu quero agradecer também a vocês que nos acompanharam até aqui. Espero que tenham gostado do bate-papo. E lembrar que nós sempre deixamos na descrição do episódio alguns materiais complementares ao tema. Bom, a gente fica por aqui e eu espero vocês no próximo Fala RH. Tchau, tchau!